eles têm que ser 70? Né? Se eles eram 100, eu acho que eles... 70 mil dólares é legal? Você ter 70 mil dólares de renda per capita anual? Tudo bem, mas 100 não é melhor? 150 não é melhor? 200 não é melhor? Então dá liberdade para as pessoas, que as pessoas podem resolver os problemas dos outros e criar valor para a sociedade com isso. Eu acho isso interessante. Né? Quanto à questão da capitania hereditária, isso também é uma coisa que se usa muito, né? Só pra gente chegar num acordo nisso aqui. A capitania hereditária, os caras que trabalharam nisso se ferraram pra caramba, né? Porque a capitania hereditária é o seguinte, você é um nobre lá português, ó, você vai lá pro Brasil, essa faixa de terra toda é sua, e você vai se desenvolver lá com o teu dinheiro. E a maioria dos caras se ferraram com as capitanias hereditárias. Se ferraram só duas muito. deram certo. Só duas deram certo. Mas parece que até hoje essas terras estão na mão das famílias. Mas que vieram depois, né? Depois se formaram grupos familiares, mas não tem essa ligação, ó. Veio as capitanias hereditárias e estão esses caras de lá até agora. Hoje você tem várias outras famílias, né? Você tem, que eu não prefiro não citar nomes, mas você tem várias famílias, que eu não sei se eu vou preso, né? Se eu saio daqui livre, se eu falar os nomes, mas a gente tem várias famílias que a gente sabe que essas famílias mandam a gente sabe quem que é a família que manda lá no... Como é que chama lá o estado lá do... É que eu não quero falar o nome da família, cara. Não. Maranhão. A gente sabe quem é a família que manda no Maranhão. A gente sabe quem é a família que manda no Ceará. Eu não tenho medo de falar. Quem que é Collor? Né? O Collor... Collor... É porque todo mundo sabe isso. Sim, mas é que como a gente tá na maior ditadura que eu já vi nesse... E eu vivi parte do regime militar. Né? Esse tema é bom. Eu vivi parte do regime militar e eu nunca vi uma ditadura como a gente tem hoje. Então eu podia falar essas coisas na época do regime militar, hoje eu não posso. Só pra pontuar, você tá falando que a gente tinha mais democracia no período de 64 a 85 do que a gente tem hoje? Não, tinha mais liberdade pro cidadão comum liberdade falar. De expressão? Mas aí que tá, é que o que o cidadão comum falava tinha muito menos alcance. É óbvio que se tivesse internet, se as pessoas falassem em público, a repressão seria maior. Só a repressão é maior hoje? Pelo alcance que você tem, a repressão a algumas pessoas, ela é muito grande. Você tinha uma repressão violenta, hoje a repressão é diferente. A repressão hoje é financeira. Então os caras foram lá, pegaram 300 mil do monarca. Eu não sei o que é pior. Entre perder 300 mil e tomar umas porradas da polícia, eu prefiro tomar as porradas, não sei vocês. Entendeu? Bater, eu também prefiro que bata. Entendeu? Então, mas o duro é que eu vou apanhar, porque eu não tenho os 300, mas ele vai me bater. Então a repressão hoje é outra. Mas ela é tão violenta, é que a gente tem um negócio que é esse negócio de violência, né? Que é só a questão da violência física. Você tem outras violências que são muito mais brutais, como a violência psicológica, por exemplo. A tortura psicológica que os militares impuseram? Que tipo, por exemplo? De colocar pendurado no pau de arara de cabeça pra baixo. Quem foi colocado, por exemplo? Várias pessoas. Mas me fala um nome. Tem o Herzog. Porque, por exemplo, as pessoas sempre falam isso. Ah, porque colocaram o rato na vagina, não sei o quê. Aí não tem o nome da pessoa, não tem o nome quem fez. Então é tudo muito falado. Coronel Brilhante de Ustra. Você já viu foto de uma pessoa torturada? Já viu? É triste, né? Aqui no Brasil, a gente sabe, né? Se o pessoal aí de esquerda vai numa manifestação e toma um tapa, sai 35 fotos, joga um esmalte na cara do cara, não sei o quê. Aí você vê todas essas pessoas que foram torturadas saíram acabadas da cadeia e não tem nenhuma foto de nenhuma marca dessas pessoas. Onde estão essas fotos? Ninguém tirou uma foto pra provar? Foto do quê? Das marcas da tortura. Qual tortura? Por exemplo, as torturas físicas. Da ditadura? Isso. Várias fotos. Não tem? Vocês já viram alguma? Não sei se vai poder mostrar. Mas eu nunca vi. Eu queria ver essas fotos, saber de quem que é, entendeu? Porque essas coisas também são muito obscuras, né? Você vê muitos bandidos, que eu não vou falar nome, que a gente tem aí hoje na política, que foram presos, que eram bandidos da pior espécie. Gente que fez atentado terrorista, por exemplo. Gente que matou gente que tá na política até hoje. E essas pessoas não foram mortas no regime militar. Todo mundo sabe que a gente não teve uma ditadura, teve uma ditabranda, né? Ditadura mesmo se mata muito mais do que aconteceu aqui, né? A ditadura, ela não é caracterizada pelo número de mortes, e sim a configuração política de você ter a concentração do poder numa entidade, né? No caso, era o poder executivo, o Conselho Militar Supremo detinha o poder... Monarquia ou uma ditadura?
Depende da monarquia. Se ela for parlamentar e cerimonial, como é o caso do Reino Unido, não. Porque a rainha da Inglaterra não tem poder nenhum, apenas cerimonial. Mas a partir do momento que você tem um monarca atuante, né, como é o caso da Arábia Saudita, ditadura. Ditadura. Com certeza. Não há dúvida. Na ciência política, isso é um consenso. Então, a questão da ditadura militar brasileira é justamente essa concentração de poder, né, na mão dos militares, que nomeavam, caçavam aqueles, por exemplo, caçou João Goulart, Juscelino Kubitschek, caçou vários opositores, né? E aí a gente teve o AI-1, né, que foi em 64 e tal, que foi essa cassação, caçou professor universitário, caçou cientista político, caçou Tem algum galera. opositor do governo atual caçado? Só que eles cometeram algum crime contra a democracia. Então, na época também eles disseram que cometeram crime com a democracia, a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Né? porque teve um golpe com um tanque na rua. Então aqui eu não vi nenhum tanque na rua. O ponto aqui então a gente tem o estabelecimento de uma ditadura militar em 64, né, no dia 1º de abril, e essa ditadura ela vai ganhar um caráter ainda mais repressivo e violento com o AI-5, mas a ditadura começa em 64. Então, no caso, por exemplo, da Venezuela, que teve eleição, então não é ditadura. Não, a Venezuela é uma ditadura porque as eleições são maquiadas. Tá. Inclusive, a ditadura militar brasileira tinha sim eleições, Sim. É bom a gente lembrar. Só que os militares controlavam a justiça eleitoral, como é o caso da Venezuela, que o Maduro controla a justiça eleitoral, e os candidatos eram caçados também, né? Então, assim, se o candidato começava a ganhar muita repercussão, como foi o caso do Juscelino Kubitschek, que já tinha sido presidente e começou a dar a fazer um problema ali pros militares, começou a ganhar apoio político, foi caçado, mandado pra fora, o João Goulart, a mesma coisa. Então, a gente tem essa configuração da ditadura, e com o AI-5 a gente tem um número maior de perseguidos e tal. Hoje o número de mortes pela ditadura militar gira em torno de 480, né? É um número consideravelmente baixo, mas ainda assim 480 pessoas que morreram por conta de perseguição política. Enfim. Aqui no Brasil, você diz. Sim, aqui no Que Brasil. a gente não sabe também. Porque às vezes comunista matava comunista e ia pra conta da ditadura. Não, esse número é da Comissão da Verdade, que fez um estudo aprofundado, né, e trouxe esses dados. Existem alguns números... Tipo aquela comissão da Bahia também, que falava que aqui era o país que mais matava gays. Não. Porque tem umas comissões aí que não dizem muita coisa. Mas você acha que todo político hoje, esse político que perderam os direitos políticos, ou que foram caçados agora, você acha que eles foram caçados justamente porque cometeram crime? Todos eles. Dos que eu já estudei e já conheço, sim. Tipo o Arthur, do Mamãe Falei, ele cometeu crime, ele deveria ser caçado. Na verdade, não cabe a mim ou cabe a você. É a Câmara que vai... Não, aqui a gente tá dando opinião. Lógico que não cabe a mim, não, mas a gente tá dando mas opinião. o processo democrático... Então, por exemplo, as pessoas falam, a Dilma sofreu um golpe. Não sofreu um golpe. Lógico que não. Não, porque foi algo constitucional. Mesma coisa com o Arthur Duval. Quem vai determinar se vai ser constitucional ou não é a Câmara, assim como o Senado determinou. E o que eles decidem é constitucional, acabou. Não precisa estar na Constituição. Não, precisa estar na Constituição. A gente já viu que não precisa estar na Constituição pra quem ser constitucional ou não. O que não tá na Constituição? Mas no caso, por exemplo, do Arthur, você acha que foi justo ele ser caçado? Não, mas é o processo constitucional. E ele não foi quebrado. Ele se manteve, né? Teve a legalidade naquele processo. Você acha que mandar um áudio, então, privado... Cara, eu acho que ele não deveria, mas não cabe a mim. Cabe O caso do Deltan Dallagnol, você acha que foi justo? Não, do Deltan eu acho justo, sim. Do Arthur Duval não acho muito, acho que exagerado. Do Deltan Dallagnol, você acha que foi justo ele ser caçado? Sim. Quer dizer que ele passou por uns procedimentos antes, que falava que tava tudo correto dele, aí depois de ele eleito, pega os votos das pessoas, joga tudo fora... Tava inconsistente o processo legal. A gente tem que ter um sistema jurídico sólido, né? Que é justamente o que os países desenvolvidos têm. Então, se a documentação dele estava errada, os registros e tal... Não tinha nada errado dele, tá? A justiça confirmou que estava errado. Então, mas a justiça... Você pode duvidar da justiça, pode duvidar. Eu duvido muito. Você acredita na justiça no Brasil? Eu acredito nos estudos embasados na justiça. Obviamente, não dá pra você seguir... Deu tempo? Não, pode falar. Você não pode seguir cegamente, né? Você também não pode acreditar em tudo, mas quando existe um grupo de estudos ali que vai falar, vários advogados que fazem análise, vão ter algumas a favor, outras contras, e você vai falar, esse estudo é embasado, essa pessoa sabe o que tá falando sobre justiça. Então, nesse caso, não sou nenhum especialista em Deltan Dallagnol, mas pelo que eu vi, eu acho que tá tudo correto. É um grupo de estudo que define se a Constituição vale ou não. Não, são os juízes, no caso é o STF que vai dizer se a Constituição vale ou não. Você acha que o STF tá seguindo a Constituição, na sua opinião? Eu não sou jurista. Você não é obrigado a responder essa pergunta. STF, esses caras são tudo medroso. Alexandre de Moraes, você é um autoritário. Você é autoritário. Pode isso não, velho. Não, vocês são muito medrosos, cara. É que a gente já sofreu sanções, entendeu? Qual sanções você sofreu? Eu sou investigado pela Polícia Federal. Meu pai nunca foi no regime militar e eu tô sendo agora. Por falar no Twitter.
Eu não tenho nada comigo, eu quero continuar. Eu não vou falar nada. É melhor sair da seara pessoal e voltar pro... Não vou falar nada. Mas enfim, eu quero só colocar uma coisa. Pô, você quer fazer uma enquete aí com a galera e ver se a gente põe o tema e cada um fala 10 minutos ou vocês acham que tá tranquilo? Vocês manterem esse diálogo, tá legal? Eu acho que dá pra... ótimo. A galera tá gostando, viu? Acho que dá pra direcionar agora. Vai, mas você que sabe. Eu falo porque é o seguinte, a gente tinha um combinado aqui de cada um falar um tempo e o outro esperar, mas eu, pessoalmente, gosto da troca de ideias, eu mas... também prefiro. Eu não fui... educação, ele me cortou. Eu com- achei que eu tinha concluído ele com... Tá beleza, então Até assim, porque se ele tá. falar 10 minutos, eu já esqueci Já do que ele esqueceu, falou. O Léo tem 10 assuntos de uma vez. Nossa, eu já não tenho memória nenhuma. Mas o Léo, ele é árvore de pensamento, mano. Ele vai dando galho pra todo nossa, lado aí, né? Essa parada do Mamãe Falei, eu acho que ele foi caçado injustamente, mas você tem sabe- razão. sabe o que aconteceu? Você tem razão Sabe- que seguiu o rito da sabe casa. quem também- sabe O quem rito também da foi casa assim? Seguiu. Dilma Rousseff. A pedalada fiscal, FHC fez, Lula fez, Collor fez. Mas olha a dimensão, né? Não, a questão não é a dimensão, a questão é o Não, cenário. concordo. É o cenário político. Sim. Ela foi tirada, ela errou? Errou. Devia Sim. ter saído fora? Devia. Só que o motivo real não foi esse. Mesma coisa a mamãe falei, ele já era queimado lá. A política é assim. E é normal que seja assim. E o ideal, eu defendo o modelo parlamentarista, é que você não tem esse processo que desgasta, que é o impeachment. E sim, a partir do momento que o Congresso não, né, no caso, o parlamento, né, ele não vai ter o apoio, cai o primeiro-ministro e sobe o outro. E é muito mais dinâmico esse processo. Aqui no Brasil, a Dilma ficou 1 ano pra ser impeachmentada. E é um desgaste. E ainda cria uma coisa pior, que é tipo assim, um jogo partidário ali da E não população perdeu os mesmo, porque direitos criou políticos, narrativas. Não, isso aí também vira é uma um merda. absurdo. Não tem nem Então você vê sentido que isso. Constituição não existe, ela foi rasgada ali. Ou não foi? Não, a Constituição não prevê os direitos políticos. Sim, caso- prevê impeachment, perde os direitos políticos 8 anos. Isso tá na Constituição. 8 anos. Isso. E a Dilma não perdeu por Não 8 perdeu, anos. a Constituição foi rasgada. Ela veio acho que tentou pra senadora, né? Tentou pra senadora, Obrigado ao povo mineiro que não elegeu esse lixo. Muito obrigado. Pô, não, É verdade, cara, né? A gente sabia, representa mas- mesmo. Muito obrigado, porque, pô, sabe, é uma pessoa que, se você vê que não tem a capacidade de falar 3 palavras que façam sentido. Eu acho que ninguém discorda da extrema estupidez, da extrema burrice da Dilma Rousseff. E é a pessoa que vira presidente do Banco do BRICS. Então, quer dizer, dá pra levar a sério? Né? Quem foi que Talvez indicou ela seja ela? ruim em português, mas seja boa de exatas. É que em banco ela já. Em banco ela já tinha muita experiência, aquele negócio de banco, entendeu? Ela já tinha muita experiência. Então deve ser por isso que ela. Então, quer dizer, me fala uma pessoa que tá no lugar. Eu tinha um professor, chamava Adolfo Recusani. Esse professor já faleceu, um cara que levou o projeto Pro Álcool em 1979 pra Brasília, sabe? Um cara muito bom. Cara que ganhou medalha da Rainha da Bélgica. O cara, meu, excelente esse cara. E ele falava assim, meu, se administrar é colocar o xizinho certo no quadradinho certo. Colocar as pessoas corretas nos lugares corretos. Me fala uma pessoa correta que tá no ministério nesse governo. Uma pessoa. Você fala, pô, esse cara aqui tá certo, ele tinha que estar aqui porque ele é bom. Alguém consegue me falar um? Não tem, né, cara? Não é. Governo Lula muito fraco, em vários sentidos. Cara, Eu tô vendo muito tenho cara uma de esquerda. percepção. Inclusive, Deixando no em governo. diretrizes econômicas, a ditadura militar foi bem inteligente. Teve o PND 1 e o PND 2, que a gente estuda bastante. Asfaltaram o Brasil todo, né? Assim, a ideia foi muito boa, só que o problema é que a estrutura do Brasil é corrompida, né? Então, desvirtuou. infelizmente, teve as obras faraônicas e tal, desvio de processo. Mas aí é um problema institucional do Brasil, né? Que qualquer governo que vai vir, tá podre a base, não adianta tentar subir. A ditadura militar, né, teve alguns esforços interessantes ali, especialmente o Médici, né? Ele era um grande nacionalista. Então, apesar de eu discordar deles politicamente, ironicamente, acho que até